Então, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, formando essa egrégora linda de luz, de amor, né? E hoje nós vamos falar sobre o terceiro corpo, né? Que é o espírito, propriamente dito, tá? Então, vou colocar aqui, vou compartilhar a tela. Tá aí. Vocês estão me escutando bem, me ouvindo bem? Tô sim. Sim. Tá dando para ouvir. Sim. Então tá. Então, vamos continuar aqui o estudo, né? Os 7 corpos presentes no ser humano. Nós já estudamos o corpo físico, o duplo etérico, e fizemos uma introdução aos 7 corpos, né? Falamos de todos de uma maneira abrangente, que foi o primeiro estudo. E hoje vamos falar do corpo número 3, o espírito, propriamente dito, tá? É um estudo meio complexo, tá? Porque há várias ramificações, né? E não tem uma coisa muito bem definida do que é o espírito, do que é alma, né? Tem correntes que falam que o espírito e alma é a mesma coisa. Então chamam também de perispírito, né? Que envolve ali o espírito. Então a gente vai abordar essas coisas aqui, mas é assim, é para ter mais um conhecimento mesmo, né? Porque não existe assim um padrão, uma coisa é isso, o espírito é isso. Então nós não vamos achar nós não vamos chegar numa definição assim, como nós encontramos no corpo físico e no duplo etérico, né? Na definição, então o espírito assim não tem assim uma definição para a gente falar assim, é isso, tá? Então vou fazer uma introdução aqui, igual nós fizemos, né? Fazer essa abordagem. E, primeiramente, devemos desapegar da ideia de que somos apenas carne. Há muito mais que precisamos descobrir para entender o que realmente é e como funciona. Então, a cada estudo nosso, a gente vai ver a complexidade que é o nosso corpo, né? O corpo humano. Tanto de coisas que estão envolvidas nesses 7 corpos. É bem mais complexo do que a gente imagina, tá? E ainda mais nós, os humanos, né? Que, na verdade, a nossa complexidade, né? É a maneira que nós fomos criados, tá? Nós temos DNA de várias raças, e então nós somos considerados assim como se fossem pérolas, tá? Do universo mesmo. E por isso que está todo mundo em volta aí do planeta Terra, né? Alguns seres não querem a nossa evolução, mas a maioria quer a nossa evolução mesmo. Quer que a gente vá de volta para casa, que é encontrar com a nossa essência mesmo, estando nesse corpo físico. É o objetivo. E isso assusta muitas raças, por causa da capacidade que nós temos. Não sei se eu já comentei aqui, né, mas eu vou comentar, é importante ter conhecimento disso, mas nós aqui já estamos preparados para ouvir isso, e as pessoas que vão ver depois também. É como assim, ó, se fizesse uma escala de nós humanos para outras raças, as outras raças estão no nível 1, e nós estamos no nível 5, podendo chegar a 8, dependendo da expansão de consciência. Então, a diferença é muito grande. Mas isso não é para, vamos dizer assim, para elevar o ego, né, de uma maneira de subjugar
as outras raças. Não é dessa forma. E sim para a gente ter consciência e moral para ver a importância nossa, da expansão da nossa consciência, do amor crístico, do amor incondicional. E de agradecer, né, por estarmos aqui nesse corpo e com essa capacidade toda, e a gente poder aproveitar essa oportunidade, isso que a gente tem, para o bem maior, né, de todos, incluindo, além das outras raças, da nossa raça, dos animais, da natureza, dos minerais e tudo que nos cerca. Até porque tudo é experiência, né? Até tem outras raças experienciando o corpo humano também, né? Sim, exato, exato, mas é por isso que nós somos, foi feito muitas experiências, né? Tiraram o nosso DNA, que são 12 genes, puseram com 2, né? Então, assim, limitaram a gente mesmo, né? Você vê que fizeram de tudo, só que não tem como, né? Agora nós estamos voltando para o que a gente realmente é, e aí vai expandir não só a própria Terra, o sistema solar, essa galáxia, o universo, o cosmos. Então, essa transição planetária, essa volta para casa de nós, é a mudança em todos os aspectos, né, do cosmos. Então, é por isso que, quando vierem as tecnologias, tem que vir quando a humanidade tiver com moral mesmo, para usar as tecnologias para o bem, e não para o egoísmo, para o poder, de uma forma assim exacerbada de dominar, de domínio, de escravizar, né? Então, é preciso ter moral e para o coração para poder receber os dons divinos. E quem não alcançar isso agora, vai para um planeta, vai continuar fazendo o seu processo até conseguir. Porque a Mãe Terra não vai ficar mais, não. A Mãe Terra vai para a quinta, vai para a sétima. E quem tiver o amor incorporado e a moral, vai junto. Eu estava pensando nisso esses dias, tipo, que é como se a Terra ela fosse um planeta único, né? Nós, do jeito que estamos aqui, é como se fosse uma experiência única. Não existiria outro planeta, pelo menos nessa galáxia, que tivesse seres como nós, né? Na matéria, dessa forma como nós somos. Ou teria? É assim, o universo que a gente está é o universo de Nebadon, é um universo material, tá? Aqui é assim. Mas a nossa raça é uma raça diferenciada mesmo, porque a nossa raça tem o DNA de muitas outras raças, de muitas. Tem DNA de arturiano, dos pleiadianos, de sirianos, de andromedanos, tem de várias, de várias. Então, é como se pegasse a mistura de várias raças do DNA para fazer uma raça diferenciada mesmo. A Então, gente é foi um feito isso. experimento, né? Como se fosse um experimento. Exatamente. Exatamente. E aí, se for ver a história toda, né, do que aconteceu, foram muitas coisas. A gente mesmo sabe de muitas coisas, mas tem muita coisa envolvida em relação à nossa raça. E a gente só vai saber disso quando a gente acessar o nosso coração, a moral e tudo, a gente estiver mais em contato com o nosso eu sou, que a gente vai saber. Porque isso, quer dizer, a gente já sabe disso. Só que quando a gente vem para cá e colocar do véu, a gente não lembra. Mas à medida que a gente for elevando, a gente vai saber. Quando a gente estiver preparado, porque isso não é de alguma forma para elevar o nosso ego, não. É para empoderar, não elevar o ego, achar que somos melhores do que os outros e tudo. Isso não pode ser assim. Enfim.
esse outro planeta que você falou que as almas que decidirem, né, não ascensionar, não evoluir nessa encarnação, continuarem na vibração mais baixa, vão para esse outro planeta. Esse outro planeta seria aqui dentro dessa galáxia? Sim, sim. Por exemplo, o planeta que já está sendo usado para esses seres chama Kautar, está nessa galáxia, tá? Onde as pessoas que escolheram não passar a transição planetária no corpo físico, que querem continuar o processo evolutivo deles, que eles estão vendo que eles precisam de refazer o percurso todo, já estão indo. Os que escolhem e os outros também que não conseguiram, né? Não, né? Os outros que não conseguiram, eles podem escolher. As pessoas que estavam negativadas mesmo e que estavam com um poder assim de domínio, de escravizar as pessoas e etc., elas podem escolher. Ou vai fazer o processo evolutivo todo de novo, ou então vai ser dissolvido no Sol central da galáxia, sabe? Então, escolhe. E quando é dissolvido no Sol central da galáxia, o que acontece, assim, com essa É energia? como se... É como se não é que ele deixou de existir, porque quando você é criado, você é eterno. Você é eterno. No universo, nada se perde, tudo se transforma, né? Tudo é energia. Então, ali é como se ele foi dissolvido e aí ele vai voltar tudo de novo, né? Porque a gente, né? Se a gente for voltar como é mesmo, nós começamos como matéria mesmo. Aquele pedacinho de pedra ali que foi triscando com a outra, o vento soprou e bateu, ali criou uma energia, opa, já teve um aumento de consciência ali, e aí ficou bilhões de anos naquele estado ali, depois virou ali uma graminha, um capim, e aí foi evoluindo, milhões de anos, virou ali um inseto, e é assim, a evolução é dessa forma, sabe? Virou um inseto ali, aí vai, morreu, morre toda hora, né? Bate, morreu de novo, voltou, e assim vai. Então, assim, começa todo o processo evolutivo, porque não tem jeito. Chegou em um ponto que não tem como. Interessante. Então, o ser humano é composto pelo corpo físico, pelos corpos sutis, né? O total de corpos do indivíduo são 7, além do físico, há outros 6 corpos que são imprescindíveis para que a matéria humana consiga suportar toda a energia que chega de forma direta até nós. Então, todos os corpos são importantes para poder ajudar, né, a gente a sobreviver. É como se os corpos agissem como um filtro que protege o nosso físico e nos mantém inteiros, ligados a tudo que não podemos ver. Os 7 corpos mostrados dão a impressão de ser um seguido do outro, mas é a forma didática de explicar. Todos estão interpenetrados e integrados. Tudo é uma coisa só. Os 7 corpos são a arquitetura do corpo do ser humano. Quando se fala que tem um corpo físico e um espírito ou alma, parece que são 2 coisas apenas. Isso é uma forma de identificar uma coisa bastante complexa, como tudo no universo. Tá? Esses 7 corpos estão compostos da seguinte maneira, e esta é a minha visão, como eu falo em todos os estudos, baseada nos meus estudos e que senti que ressoam mais. Porque existe vasta literatura e muitas abordagens. Então, o corpo físico é a matéria, o duplo etérico, o espírito propriamente dito, que é o estudo de hoje, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo búdico e o corpo átmico. Tá? Então, vamos aqui iniciar o estudo de hoje, o espírito. Então,
A palavra espírito apresenta diferentes significados e conotações diferentes. A maioria deles relativos à energia vital que se manifesta no corpo físico. A palavra espírito é muitas vezes usada metafisicamente para se referir à consciência e à personalidade. As noções de espírito e alma de uma pessoa muitas vezes também se sobrepõem, como tanto contraste com o corpo, e ambos são entendidos como sobreviver à morte do corpo na religião e pensamentos espiritualistas. Então, gente, aqui só relembrando, tá? As perguntas podem ser feitas, né, durante o estudo. Pode interromper para comentar ou fazer uma pergunta. Então, essa primeira parte aqui é que não existe uma definição, né, para o espírito, né? Há abordagens e tem as religiões e tem também os pensamentos espíritas, espiritualistas, vamos dizer assim, tá? No decorrer aqui, a gente vai expandindo mais nesse assunto e criando mais consciência, tá? Não há condições de se utilizar ideias a respeito do espírito que, apesar de serem parte do senso comum, estão distantes da realidade. O objetivo é promover uma interpretação que liberte. Tá? Então, esse é o objetivo do nosso estudo. É sair do desconhecimento total e promover uma interpretação que liberte, tá? Que dá um conhecimento, uma confiança. Uma abordagem assim, de você não estar assim, isenta de não saber nada sobre o que é o espírito. Tá? Em diferentes culturas, o espírito vivifica o ser no mundo, né? Na própria Bíblia lá tem a passagem que o sopro deu vida ao corpo, como se fosse um sopro, né? O espírito, quer dizer que o corpo sem o espírito, ele morre, ele não tem vida. Então, o espírito vivifica o ser no mundo. O espírito também permitiria ao ser perceber o elo entre o corpo e a alma, né? Porque a alma é o nosso eu divino, né? É o nosso ser que já é ascensionado. Então, o espírito permitiria ao ser perceber o elo entre o corpo e a alma. Entretanto, muitas vezes o espírito é identificado como alma e vice-versa, sendo utilizado de forma equivalente para expressar a mesma coisa. Então, muitas vezes espírito e alma é a mesma coisa, né? Então, aqui o espírito pode ser o elo entre o corpo e a alma. Segundo a doutrina espírita, o espírito é o princípio inteligente do universo. Quando encarnado, ou seja, vestido de um corpo humano, é chamado de alma. Nessa situação, alma e espírito são as mesmas coisas. A reencarnação, segundo o Espiritismo, é o processo de autoaperfeiçoamento por que passam todos os espíritos. Então, realmente, a reencarnação é o próprio ser, né, que escolhe voltar para poder fazer resgates, finalizações, e tem mais processos para serem concluídos no plano de alma, né? Então, a pessoa sempre quer voltar, sempre quer, porque porque tem coisas ainda a evoluir, melhorar, a finalizar. É interessante isso aí, eu nunca tinha ouvido falar, que, igual tá falando aí, né, que da doutrina espírita fala que, por exemplo, hoje eu estou aqui encarnada, então o meu espírito se denomina alma. Quando eu morrer, tipo, desencarnar, vai ser espírito, porque não vai estar ligado a um corpo físico. Seria, tipo, igual tá falando aí, não? Segundo eles aqui, eles falam que é a mesma coisa, né? Espírito e alma. A minha abordagem é mais assim, que quando a gente desencarna, nós estudamos o duplo etérico, né? O duplo etérico, ele morre, ele não existe mais.
E a alma ela é eterna, né? E aí tem essa coisa que tem também o espírito, né? Se o espírito, se a gente considerar que é a mesma coisa que a alma, é eterno, né? Ele vai para uma oitava acima e ele escolhe outro caminho, ele continua o processo, né? Escolhe o que quer. Agora, nós vamos ver aqui que a abordagem espiritualista disso é como se dissolvesse também o espírito. Depende, porque tem o perispírito ainda, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Eu vou fazer umas revelações aqui também, tá, gente? Então, para os espíritas, o estado natural do espírito seria o de liberdade em relação à matéria, ou seja, a condição de desencarnado. É isso realmente eu sou dessa linha também, porque na verdade o estado natural da nossa alma é ele desencarnado, né? Ali é o estado dele. Quando a gente encarna aqui, você está vivendo aqui uma experiência de ser humano. Aí, para estar encarnado aqui nessa dimensão, precisa de um corpo humano, né? Aí a nossa alma, a nossa consciência, ela entra no corpo humano, para você manifestar, para você ter experiências na fisicalidade, que é maravilhoso. Que é maravilhoso a gente ter essa experiência na fisicalidade e ter esse aprendizado todo. É igual a gente estava falando no início, né? O nosso corpo físico aqui, ele é um experimento. Então, tipo assim, a nossa alma veio experienciar um experimento aqui na matéria, né? Na Terra, no corpo Sim, físico. sim, exato. Nesse experimento. Mas isso aqui não é quem nós somos, né? É apenas um veículo que a gente está usando no momento. É exato. Não é quem, na verdade, nós somos. Aqui a gente vive a separação. Nós vemos a dualidade aqui. É como se separasse o seu eu divino do todo. A gente vive a separação, que é uma experiência, é uma ilusão, mas que traz muito aprendizado, né? Muito aprendizado. A maneira que você consegue experienciar é encarnando. Então, se você ficar ali o tempo todo, junto do Criador, junto do todo ali, você está vivendo ali o que ele é, o que você é, na verdade. Então, quando a gente é criado, eu falo assim, experiencia, vai. E aí, cada experiência sua, você traz essa experiência para você e para o todo, porque você está dentro dele. Então, ele também vivencia isso. O que você aprende, ele também aprende. Então, tudo é experiência do todo, a sombra, né? As negatividades, as coisas, as experiências de baixa frequência, as de alta frequência, as de média frequência, tudo é vivenciado. E Tudo. aí é onde vai a utilidade do véu, né? Porque para você experienciar a separação, só você esquecendo, porque você não tem como estar separado, né? É, Tudo é uma coisa só. Então, para sim, você ter essa experiência de separação do todo, de se sentir desconectado, só o véu do esquecimento mesmo. Que a gente acredita que está desconectado realmente. A ilusão foi tão bem feita, tão bem projetada, que a gente sente com todo, né, a fibra do nosso ser que estamos separados. Uma coisa que é impossível de estar, né? Então, sim, só o véu para fazer isso. a gente acha que a gente é isso aqui, né? Que é esse corpo aqui, pronto. Né? Você morreu, como eles falam, acabou. Né? A gente chega a acreditar isso. Né? É uma experiência bem doida, né? Se eu for Sim. pensar assim, tipo. Sim, é uma experiência assim muito linda, porque é uma coisa assim muito complexa mesmo, porque quando a gente passa por essa experiência que a gente está indo para onde a gente está indo agora, é uma coisa assim única, tá? É uma coisa assim que nós vamos ser seres assim que conseguimos voltar ao que a gente é, estando nesse corpo aqui, a gente vai conseguir estar em qualquer lugar do universo que a gente vai ser o que a gente é.
independente da energia. Tá? Independente da energia, porque um planeta igual é o planeta Terra assim, é um planeta assim, das mais baixas frequências, né, que existem. Tá? Então, você vivenciar isso aqui, e ainda é, tá? A gente está aqui mais elevado, mas ainda é, porque a massa crítica da humanidade vibra nas coisas de baixa frequência ainda. É de baixa frequência. É por isso que é um mergulho tão profundo que muitos não querem, né? Porque é um risco muito Exatamente. grande. É um mergulho tão profundo que muitos tiveram medo de vir e medo de se perder mesmo. Porque você envolve tanto nessa energia que você se perde. Tem muitos aí que estão perdidos mesmo. Até Assim, porque estava uma energia mais elevada e teve que baixar nossa energia para poder conseguir entrar, né? Então foi dolorido sim, sim, essa perda das virtudes que nós tínhamos, né? Da certeza que nós tínhamos, né? Antes de vir. sim. É Não é fácil, né? É complicado. Não, dolorido. foi complicado demais, tá? A primeira vez que a gente veio para cá e encarnou aqui, aí você veio para cá, quer dizer, você era um cordeiro no meio dos lobos, e aí pronto, aí você ficava ali, pronto, matou, morreu. Te mataram, você nem sabe por quê. Aí você volta, até você ir e matar um, obrigar. Aí sim, aí você começou a entrar na energia. Aí quando É. você fez isso, então quer dizer, nós levamos muita cacetada para poder entrar nessa energia, entende? No contrato para a Semente das Estrelas, fala isso. Fala. Nós assinamos isso, que a gente ia ser, ia acontecer com a gente isso, até a gente envolver. Aí sim, a gente estava dentro da experiência. A gente só ia entrar na experiência quando a gente ancorasse essa energia em nós. E para a gente ancorar essa energia em nós, nós passamos por muita coisa. Até desconstruir o que a gente é na realidade para nos separar e a gente começar também a atacar, a brigar, sabe? A entrar aqui. Aí nós entramos e pronto. Aí foi guerras e guerras e guerras. E agora que nós estamos desarmados, vamos dizer assim, a nossa arma é o amor. Agora. Mas em todas as vidas, a gente sempre estava ali preparado para atacar, para revidar, em palavras, em gestos, em tudo. Por causa dos traumas, né? Eu acho que eu não entendi muito bem essa questão de eu abaixar minha frequência para poder viver aqui no corpo humano. Aí você tem que passar por vários estágios de tipo assassinato. De coisas de É baixa desconstrução, né? frequência mesmo. De desconstrução mesmo. Sabe? Por Porque exemplo, se... você é puro, né? Você é um anjo puro. Você acredita, você não tem por que você duvidar do outro. Você sabe que você é o outro é você, é todos. Por exemplo, aí vem alguém te trai, você fica sem entender, porque aquilo não faz parte da sua essência. Não faz sentido. Até você começar a sentir a dor daquilo e você chegar ao ponto de querer revidar e trair também o outro, por exemplo, entendeu? Então, Entende? assim, para você entrar nessa experiência, na densidade realmente da experiência do planeta Terra, entendeu? Exemplos, eu vou dar exemplos simples, que comecem, vamos dizer que você está lá, você está comendo alguma coisa, chegou e fala, aí chega uma pessoa e fala assim, me dá o seu pão aí. Aí você parte e dá. Depois ele vai e pega a outra parte sua. Entende? Aí você fica assim, mas que isso? Isso aí é uma coisa, né? Então, aí uma pessoa, aí vamos dizer que você tem lá um cavalo. A pessoa fala assim, me presta o cavalo ali, a pessoa pega e não devolve. Vai embora. Entende? Aí você começa a sentir, ficar sem entender. Você começa a acreditar que as pessoas não são confiáveis, por exemplo. Coisa que Exato. você nunca pensou, porque todos são confiáveis, você é o todo. E eles também. Então não faz sentido pensar ao contrário. Aí você começa a achar isso, a criar crenças que te desconectam da sua real essência, né?
E aí você só vai entrar nessa experiência de verdade quando você estiver vivendo ela. Porque se você ficar ali vendo as coisas acontecer e você não reagir, não fala nada, você não está vivendo a experiência. Aí começou a te acontecer coisas mais pesadas para você entrar na experiência mesmo. E aí o objetivo de ser era o quê? Que nós, seres angélicos, sementes estelares, já ascensionados, viéssemos para cá, entrasse nessa experiência, para quando a gente voltasse o que a gente era, a gente levasse o planeta junto. E todas as pessoas juntos. Então, o que está acontecendo agora é isso. Quando a gente está voltando para ser o que a gente é, nós estamos levando tudo junto. Não só a gente, como a humanidade, os animais, a natureza, o planeta, a Gaia, tudo. Tudo junto. Era dessa forma que ia acontecer a libertação do planeta Terra. Então, é como se na Terra já houvessem os seres, mas que não eram sementes estelares, então, que estavam Sim. vibrando na densidade. São seres seres da Terra ou de outros lugares, de outros planetas? Sim, na verdade, teve alguns seres negativos, né, da quinta dimensão, sexta e até sétima, né, que dominaram o planeta Terra. Dominaram. Quiseram interferir, né, na experiência. Né? Interferiram na experiência e escravizaram todo mundo. DNA, alteraram o DNA e, por exemplo, os Quimera, que é uma raça, escravizou os arcontes, que escravizaram os reptilianos, e foi uma mistura. Os Greys também, então, uma mistura de raça aí que um dominou o outro, e aí dominaram o planeta Terra, fizeram várias camadas em volta do planeta Terra. O planeta Terra entrou em quarentena, ninguém entrava aqui, as forças da luz não podiam ver, eles colocaram em nós bombas chamada de Stranglet, e tem um outro com outro nome, e que se as forças da luz interferissem, eles iam explodir. Explodiriam a gente. Então, fizeram isso e ameaçaram. Então, a única maneira que as forças da luz viram para o Projeto Terra era isso. Era encarnar almas mais elevadas para poder começar de dentro para fora. Não tinha como eles virem, então era encarnação. Então, como estava muito denso, a gente precisava baixar a vibração para você conseguir entrar na frequência do que tinha, né, na época. E aí, no contrato nosso, falava que nós íamos vir e que de tempos em tempos eles enviariam um avatar, alguém, para lembrar de quem a gente é. Então, sempre vinha alguns seres bem elevados para poder lembrar de quem a gente é. Como veio o Buda, Krishna, o Mestre veio, e outros. Mas nós ficamos aqui, porque essa era a missão de alma nossa. Quando Arcanjo Miguel saiu pela galáxia, pelo universo afora, chamando voluntários para essa missão, nós fomos os voluntários. Então, o mestre mesmo fala que a humanidade eleva ele, mas ele falou que nós temos que ser elevados, porque nós continuamos aqui. Ele veio, fez o trabalho dele e foi. Nós continuamos aqui. Nós nos voluntariamos e fomos escolhidos porque ele sabe a capacidade que temos de conseguir entrar na densidade e sair dela. Exato. Né? Então, o próprio Arcanjo Miguel fala, vocês são os melhores dos melhores. Ele fala isso. E ele empodera a gente mesmo, que a gente tem capacidade mesmo para suportar isso aqui. Fala, ninguém, nada é maior do que vocês. Nada. Mas aí, quando a gente sai da densidade e fazer essa ascensão, que são as sementes estelares que vieram com essa missão, as outras pessoas vão vir junto
tipo por osmose, tipo assim, por estarem no mesmo campo que a gente? Sim, a gente vai levar vários juntos. Nós vamos levar vários. Nós vamos levar vários. Tanto que é tão poderoso a nossa energia por exemplo, que 200 mil pessoas fazem uma meditação e muda a linha de tempo do planeta todo. 200 mil pessoas em 8 bilhões. Tem um cara que eu sigo, que aí Você eu tava vê a assistindo uma live força. dele, e aí ele falou assim, o trabalho que nós estamos fazendo, os trabalhadores da luz, né, está aqui ancorando essas energias, meditando, para as outras pessoas que não fizerem nada conseguirem acessar também, tipo... Sim, exato, exato. Tudo faz parte da experiência, né? Cada um tem no É, seu próprio tempo. E isso é respeitado, né? O tempo de caminhada de cada um, a velocidade de caminhada de cada um. Então, assim, acho que por osmose muitos vão, mas muitos não, porque eles não querem experienciar essa subida ainda, né? Tanto como tem o Caltar, né? Para que tanto, continuem lá, né? tanto que se fala que a população do planeta Terra é assim, 10% sementes estelares, 90% são seres que participaram de guerras galácticas. Está todo mundo aqui. Então, por isso que tem tantas tipos de pessoas diferentes. Chineses, você tem os orientais, os ocidentais, você tem negros, vermelhos, amarelos, índios, você tem tudo, tudo. Então, o planeta Terra é tudo. Então é para resolver essas questões mesmo. Você vê os pleiadianos muito parecidos com os outros, os arcturianos, os andromedanos, os Grey, os reptilianos, né? Aqui não, a humanidade não, é totalmente diferente um do outro. Então, aqui o negócio é punk mesmo, né? Então, às vezes, a pessoa olha um para outro assim, já sente aquele trem esquisito, de guerras galácticas. Então, está aqui é para poder resolver mesmo, né? Por isso que o mestre veio e trouxe o amor crístico aqui, para as pessoas ancorarem isso, independente de raça, credo, ou o que for. É amar mesmo, é ter o amor, só assim que vai resolver isso. E nós viemos, estamos no meio disso tudo aí para poder fazer a missão nossa. Então, esses 10% que são as sementes estelares já conseguiriam fazer esse trabalho de elevar a frequência Sim, e fazer isso, com que as isso, outras isso foi o pessoas... início, né? Só que agora, como nós conseguimos elevar a frequência, não teve a Terceira Guerra Mundial, porque todo milênio é um perigo, um milênio. Toda vez que destruiu o planeta, era no milênio, virada de milênio. E esse milênio agora era isso, era mais ou menos 12 mil anos, 10 mil a 12 mil anos após a queda de Atlântida. Tá? Depois eu vou postar no grupo o contrato para sementes das estrelas, tá? Para vocês verem como que foi esse contrato nosso. E também tem um outro tema também que o Astar fala sobre os mergulhos. Os mergulhos que a gente começou a dar, que a gente passava por esse processo todo. Tá? A gente voltava e mergulhava de novo e voltava, só que a gente, no início, a gente não nascia como criança, não, a gente já vinha num corpo adulto. O início da encarnação era dessa forma, depois que mudou. Ah, tá. Então, no início, a gente não vinha como um bebê, né? A gente Não, vinha já no não. corpo. O processo foi mudando, sabe? Eu vou passar, vou colocar no grupo isso. Interessante ter conhecimento Interessante. disso. Então, para os espíritos, o estado natural do espírito seria liberdade em relação à matéria, ou seja, a condição de desencarnado. Nessa situação, o espírito mantém sua personalidade e suas características individuais, né? Eu aqui, na verdade, a personalidade característica está no ser humano, né? A alma, ela está alinhada com o todo, ela não tem personalidade, ela é amor, ela é puro amor, né?
Também, segundo a doutrina espírita, a interação do espírito com o corpo se dá através do perispírito. Este conecta a vontade que nasce no espírito com o estímulo que direciona o cérebro. Aqui eu vou clarear isso aqui mais. O perispírito, segundo a doutrina espírita, é o elemento intermediário entre corpo e espírito. Tá? Então, o perispírito, para a doutrina espírita, é um elemento intermediário entre o corpo, você tem o corpo, tem o espírito, e no meio dele você tem o perispírito, é que liga o corpo ao espírito. Tá? O termo perispírito foi cunhado por Allan Kardec. Eu achava que, meio por comparação, que o perispírito é como se fosse o duplo etérico, não? Não sei. Quer dizer, Parece como se no fosse nosso estudo, né, o duplo etérico, ele vem depois do corpo físico, né? Depois do corpo físico, o duplo etérico, como a gente viu lá, ele é exatamente um molde do corpo físico, né, e que você não consegue ver, né? E aí a gente vai ver isso aqui. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, Allan Kardec é Chico Xavier, tá? É o mesmo ser. É o mesmo ser. É porque eles falam que o Chico Xavier canalizava Allan Kardec, né? Ou Não, não? Não, ele não, canalizava era outro, não. Emmanuel. 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 E a gente vai ver. E Emmanuel, já vou falar aqui de uma vez, Emmanuel é Jesus. Tá? Ele falava Emmanuel, porque ele não tinha, não é coragem, ele não falava que era Jesus, tá? Mas a maioria dos escritos dele era do Emmanuel, que é o próprio mestre, e o André Luiz, tá? A maioria dos escritos dele eram dos dois. E ele chamou de Emmanuel, mas na verdade era o próprio mestre. Tá? E vamos mais a fundo, então. E o próprio mestre foi pai dele, quando encarnou. Tá? Então, Chico Xavier foi filho de Jesus. O pai de Chico Xavier seria encarnação de Jesus? Sim, porque é o seguinte, eu tive com a Sara, tá? Sara foi uma das filhas de Jesus. E ela me disse que o Chico Xavier foi filho dele. E que ele teve 5 filhos. Depois que ele saiu lá do Oriente Médio, porque ela me falou que ele não foi crucificado. Tá? Ele continuou a missão dele, e ele foi para a França, teve em Londres, ia muito para o Tibete, teve iniciações lá, meditações. E Mãe Maria, junto com Maria Madalena, fizeram a missão dela, que foi ancorar o divino feminino. Tá? Ele fez a missão dele, que era trazer a energia crística, né? O amor crístico, o amor incondicional. E Maria Madalena, que é a alma gêmea dele, que é a mestra nada, né? Trouxe junto com Mãe Maria o ancoramento da energia do divino feminino. Tá? Então, ela me falou várias coisas, e eu acredito nisso. Como que um ser da magnitude da luz dele é crucificado? Que karma que ele tinha? É a primeira vez que ele encarna aqui. Que karma que um ser desse tinha para ser crucificado? Pensam bem. As coisas só acontecem quando tem frequência para acontecer. Tudo que acontece tem frequência para acontecer. Tudo tem que ter frequência. Para você entrar numa situação, primeiro você cria, você emana aquilo para você receber.
O que que o mestre emanou na vida dele aqui, que ele foi crucificado? Então, só pensar nisso. Não tem como. Não tem como. Nasci. Desculpa interromper. Você está falando, eu ia até falar no final sobre da parte da criação, né, do projeto da Terra, e tem um livro que é Os Mensageiros do Amanhecer, os Ensinamentos das Pleiades. Ele fala exatamente do que você abordou, né, os pleiadianos, né, que foi uma canalização, né, esse livro. E agora você falando da crucificação de Jesus Cristo, eles também mencionaram também que foi uma holografia que fizeram para algumas pessoas acreditar que ele tinha sido crucificado, mas que, na verdade, Jesus Cristo não foi crucificado. Então, assim, muita coisa que você está trazendo, eu estou lembrando do livro, porque é fatos bem parecidos do que foi descrito. Eu não sei se alguém aqui já leu esse livro, mas muita coisa fez eu lembrar. Sim, que legal, Ellen, que legal. Eu não conheço esse livro. Eu não conheço esse livro e tá batendo as coisas, né? Tá, depois eu te envio, eu envio para você, ou as meninas quiserem também, eu tenho ele em PDF. Tá. E ele traz muitas coisas que você está falando hoje aqui na aula, muitos fatos dos trechos do livro que tem lá que eles falam. Uhum. Interessante, mas não conheci, não. Interessante. É. Depois manda o PDF lá no grupo, né? E a gente dá uma olhada. Mas assim, Muito legal. Então, assim, essas verdades, elas vão vir à tona, mas a humanidade não está preparada ainda, né? Então, assim, no devido tempo, isso vai vir à tona mesmo. E somos nós, tá? Que tem que trazer essas verdades. Por isso que eu estou falando essas coisas aqui, porque ninguém vai fazer nada por nós, não. Não vai ser os pleiadianos que vão vir aqui, que vão falar, e já escreveram livro, já tem livro. Né? Então, somos nós mesmos que temos que divulgar isso. E vai chegar em quem está preparado para chegar. Né? Então, a Bíblia é um livro que foi modificado todo, foi adulterado, e lá tem muitas crenças. Então, a maioria das crenças que a humanidade tem está lá. Né? Então, assim, foi o meio que eles encontraram. E quando você põe que o ser foi crucificado, foi etc., isso traz o quê? Dor, sofrimento, angústia, pesar. Então, tudo isso, para você ter ideia, toda Semana Santa, Judas, ele é envolto numa câmara cristalina de luz, de proteção, por causa da energia pesada em torno dele. E tudo ali foi invenção, que ele foi traidor, então não teve nada disso. Não. E aí as pessoas coroam, ajoelham, faz até filme, novela e não sei o quê, sofrendo, dando chibatada e tudo, entendeu? Então, isso tudo é escravização, é domínio. O Estado que é isso, é um horror. Então, continuando aqui. O termo perispírito foi cunhado por Allan Kardec, né, que eu falei que é o mesmo ser, é o Chico Xavier, e encontra seu primeiro uso no item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório, mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nas aparições. Então, isso aqui é o que tem no livro dos Espíritos, né? Tá? Então, aqui Allan Kardec fala, né, que o perispírito é que une o corpo e o espírito. Tá?
e é uma espécie de envoltório, né, semimaterial. É como se fosse um envoltório mais grosseiro, um líquido mais grosseiro, né? Veio em mim que poderia ser o ectoplasma, tá? Mais adiante, a partir do item 93 do Livro dos Espíritos, Kardec desenvolve mais o conceito de perispírito. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Isso é pergunta, tá, gente? Porque no Livro dos Espíritos tem várias perguntas, é só perguntas, e o Allan Kardec vai e responde. Então, isso aqui é uma pergunta. O espírito, bem dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Aí o Allan Kardec responde: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, segundo ele, né, esse líquido, essa substância, ela tem o poder de elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Segundo ele, é importante ter isso. Isso tem que ter para você poder se transportar. É como se a gente saísse à noite do nosso corpo e fosse em outros locais, igual acontece. E nós fizemos um estudo que o corpo duplo etérico, ele faz isso, né? Então, foi o que a Bianca disse, né? Que o que pode ser que o corpo, que o perispírito seja um duplo etérico, né? Segue-se a esse trecho o seguinte comentário de Kardec: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Né? Então, aqui ele está fazendo uma comparação, né? Se você for olhar, todo ser que nasce, né, mesmo o animal, existe ali um líquido mais grosseiro que envolve, né? O próprio animal vai e lambe, né? E limpa, né? E se você for olhar um bebê, né, antes de nascer, fica envolto naquela camada ali dentro do útero, né? A partir daí, Kardec se ocupou de buscar fundamentação para essa hipótese, estudando as propriedades daquilo que à época recebia o nome de fluidos: eletricidade, magnetismo, calor, e ampliando a pesquisa para o que o chamou de fluidos psíquicos ou espirituais. Concluiu que o perispírito seria um corpo fluídico, que envolve o espírito na condição de ente semimaterial, mais grosseiro que o espírito e mais sutil que o corpo. Seria o responsável, entre outras funções, pela transmissão da vontade daquele para este e das sensações do corpo para o espírito, né? Então, ele seria o responsável pela transmissão da vontade do espírito para o corpo, entre outras funções, segundo ele. Seria constituído a partir de modificações particulares do fluido cósmico universal, que Kardec defendia ser a matéria primordial que compõe o universo. Então, é isso que o Kardec, né? Vamos dizer assim, é um ser de muita luz, né? Porque um ser, para nascer do mestre, tem que ter a mesma essência dele. Por exemplo, o mestre só nasceu da Mãe Maria, a Mãe Maria é a Arcangelina Sofia, e do pai dele.
José, que é Saint-Germain. Tá? Os dois são uma essência de Jesus, são uma essência de Sananda. Então, ele só nasceu ali porque os dois são uma essência dele. Senão, não tinha como ele nascer pela vibração dele. Tá? E Tiago também é essência dele. Outro que é uma essência dele é Nikola Tesla, é uma essência dele também. Pelo que eu estou lembrado aqui, são essas, mas tem uma outra pessoa também, não estou me lembrando aqui. Então, Saint-Germain é Essência de José. Sananda. Isso. José, que é pai de Jesus, é uma essência de Saint-Germain, que também é uma essência de Jesus? Não, não. José é o mesmo ser que Saint-Germain. É o mesmo ser, tá? Encarnado, né? Então, Saint-Germain encarnou como José, tá? E Saint-Germain é uma essência de Jesus, tá? Arcangelina Sofia encarnou como mãe, como mãe Maria. E Arcangelina Sofia é uma essência de Jesus. E no Egito, tem essência de Saint-Germain lá também, nas figuras egípcias? Não, Saint-Germain ele já encarnou várias vezes, tá? Ele foi Cristóvão Colombo, ele foi o mago Merlin, ele foi o conde de Saint-Germain, vamos assim dizer, que foi a última encarnação dele, ele ficou com esse nome. Ele foi também eu não estou conseguindo lembrar aqui também as outras encarnações dele, tá? E Jesus nasceu do amor divino de Mãe Maria com José. Eles tiveram relação. Uma relação pura, de puro amor, amor cristalino, amor de verdade. Só assim que tem condição de conceber um ser como mestre. Esse é o verdadeiro amor, é essa maneira que nós somos concebidos, né? Então, isso aí também que eles colocaram lá não é verdade, né? Que veio o anjo que falou que Mãe Maria, né, é virgem e tal, isso tudo aí é invenção. Ô, Nasci, eu acho que você estava tentando lembrar do nome Profeta Samuel, não é isso? Não, profeta Samuel é o Pai Seta Branca. Ah, eu tô confundi. Eu também não lembro, porque eu estava tentando lembrar. Aí eu lembro do Cristóvão Colombo, do Mago Merlin, né? E do São José, e para mim era o profeta Samuel do século 11 antes de Cristo. Mas a informação que eu tenho é que o profeta Samuel é Pai Seta Branca. Ah, sim. É São Francisco de Assis, né, que é Costume, né? Mestre isso, Costume. costume, Uhum, é o mesmo ser. tá bom. Obrigada. Tá, foi nada. Bom, então vamos continuar aqui. Seguindo a compreensão de cada época, as obras complementares da doutrina espírita, sobretudo as psicografadas por Chico Xavier, de autoria de André Luiz e Emmanuel. Então, né, ele psicografava os dois, né, mais. E Emmanuel era o próprio mestre, tá? Era o próprio mestre que ele canalizava ali, né, e fazia as psicografias, só que ele não quis falar que era ele. Então, ele chamou de Emmanuel.
trouxeram novos elementos acerca dos invólucros dos espíritos. André Luiz compreende o perispírito como sendo psicossoma, ou corpo espiritual, e afirma que o corpo mental é o envoltório sutil da mente, e o duplo etérico seria a duplicata energética que reverte o corpo físico do homem. Então, aqui já houve uma evolução maior em relação a isso. E o duplo etérico aí, ele está falando que foi o que a gente fez o estudo mesmo, né? Nos Domínios da Mediunidade, né, que é um livro, né, psicografado pelo Chico Xavier, de André Luiz, escreve isso aqui. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo, de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Né? Então, segundo ele, né, o perispírito, né, quando há o desencarne, ele desintegra, né? E aqui ele fala como sendo duplo etérico, tá? Então, gente, vocês podem ver que tem várias abordagens, né? Então, assim, é difícil a gente chegar num contexto e falar o que é o espírito, né? Então, continuando aqui. O espírito é o ser... Aí tá. Então, dentro do conceito espírita, tá? Eu estou colocando aqui o que eu entendo que ressoa mais com o que eu tive conhecimento na minha expansão de consciência, vamos dizer assim, tá? O que eu sinto que é o que acontece, tá? Então, aqui tem uma abordagem mais, assim, do que acontece nesse aspecto, tá? Então, o espírito é o ser inteligente do universo que, pelo exercício de sua inteligência, inovação, descoberta, invenção e criação, constrói a consciência de sua individualidade, a consciência em relação a outros espíritos e a consciência de seu papel na estruturação inteligente do universo. Então, um conceito que eu achei bastante interessante, porque tudo é consciência. Então, constrói a consciência de sua individualidade, a consciência em relação a outros espíritos, a consciência de seu papel na estruturação inteligente do universo. O espírito se caracteriza pela soma das experiências, dos conhecimentos em sentido amplo, acumulados ao longo das suas existências, né? Os conceitos, as ideias, os sentimentos, as emoções, os sonhos, os amores, os ideais, as condições, as avaliações, as escolhas e decisões, as experiências, as realizações, os relacionamentos, as convivências, os encontros. Então, toda essa experiência, né, ajuda na elevação do espírito, né? Tá? O espírito é a inteligência, a afetividade, os valores, a vontade, a ação e a construção, a individualidade, a consciência, a singularidade. O espírito assume funções, desempenha papéis, ocupa espaços de sentido, sustenta compromissos, norteia-se por objetivos, determina uma trajetória no exercício de seu livre-arbítrio que lhe permite romper suas limitações e aplicar, disponibilizar suas habilidades e capacidades.
né? Então, isso tudo aqui faz sentido, né, com o nosso plano de alma, com o que o espírito quer para ele melhorar, crescer, evoluir, experienciar. Tá? Então, o espírito encarnado ou desencarnado tem como objetivo ampliar sua consciência, evoluir. Tá, gente? Porque é o seguinte, quando a gente está encarnado, a gente está no plano físico. Quando a gente desencarna, a gente vai para o plano astral, que é uma oitava acima. Nós estamos encarnados, vamos dizer assim, entre aspas, nós estamos no planeta Terra. Né? Porque uma oitava acima, essa dimensão no plano astral, tá no planeta Terra. Faz parte da experiência. Tá? Então, faz parte da experiência. Não é que a gente saiu do planeta Terra, não. A gente está. Então, o espírito encarnado e desencarnado tem como objetivo ampliar sua consciência e evoluir. Ao reencarnar, o espírito insere-se no sistema material, assumindo perspectivas e referenciais da cultura material. O desencarne é apenas uma mudança de fase, uma alteração de frequência, uma substituição de referencial. Em vez de ele estar encarnado no plano físico, ele desencarnou e está no plano astral. Mas ele está no planeta Terra ainda. Ali ele está passando por outros processos, vamos dizer assim, mais sutis, mais leves, né? Ele está mais conectado com o todo ali, ele já lembra de mais coisas, tá? Ao trocar o referencial da cultura material pelo referencial da cultura espiritual, mais amplo, o espírito tem condições de acessar e operar com maior facilidade o conjunto de conhecimentos que domina. Porque o que acontece muitas vezes, é igual eu falei no ponto, né? Tudo que a gente alimenta vai para os nossos corpos. E, às vezes, a gente tem aqui esse modelo físico, mas no plano astral, o seu espírito é totalmente deformado. Não é o mesmo, não parece em nada com o que você é aqui. Depende de como você alimenta os seus corpos, né? Depende dos seus, vamos dizer assim, resumindo, é de acordo com seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Você alimenta o seu corpo espiritual. E quanto mais denso, você está no plano lá astral, mais denso também. Aí é por isso que às vezes se perde. Então, o que se faz aqui, o que fala aqui, né? O que você emana aqui, vai tudo lá para o espírito. O espírito encarnado e desencarnado, portanto, se diferenciam na mentalidade, na massa crítica, na operação dos sistemas culturais, nos referenciais utilizados, mas não em seus objetivos. Os espíritos desencarnados não estão à disposição das pessoas e suas atividades não se desenvolvem particularmente em torno do sistema material. Tá? Então, tem que ficar claro isso, né? Os espíritos desencarnados, eles não estão aqui. A atuação dos espíritos desencarnados junto ao sistema material, quando ocorre, se faz com significado no objetivo, dentro de uma ética, que orienta a interação entre o sistema material e o sistema espiritual. Essa interação promove aprendizagem e crescimento mútuos, né? É diferente um ser está ajudando, né, um outro ser, e um espírito, né? Às vezes o espírito, ele nem, tá? Ele fica perdido mesmo. Tem muitos espíritos, gente, que ele não vai para o plano astral. Ele fica preso aqui. Quando o espírito tem muitas questões mal resolvidas, ele fica preso. Então, ele fica vagando preso, né? Mas não é um ser, né? Ele está ali, está perdido mesmo ali. Tá?
Agora, o imaginário das pessoas confere aos espíritos desencarnados uma série de características que não são deles, mas da fantasia da cultura material. Refletem os mitos, os medos, as angústias, as expectativas, as dificuldades com a morte física e com o significado da vida. Na visão centrada em si mesmo, o sistema material cria a ilusão de que os espíritos desencarnados estão à sua volta, girando em torno de seus interesses, problemas, angústias e dificuldades. Não é isso, é a própria pessoa que cria tudo em volta dela. A própria pessoa que cria tudo. Né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, é aquele espírito que está me infernizando, é aquele que está assim. Não tem nada disso. É a própria pessoa. Com as crenças que ela tem, com o que ela está emanando, ela cria a vida dela. Então, tem muita crença dentro que a pessoa acha que é o espírito de fulano de tal, é o espírito de fulano de tal que está infernizando, que está o quê? Não tem nada disso. Então, isso são crenças. O espírito desencarnado não se preocupa em proteger alguém em especial, não comanda forças sobrenaturais, não dispõe de recursos mágicos, não adivinha o futuro. O espírito conhece apenas na medida das suas experiências, vivências, convivências. Suas experiências, o resultado de suas ações são decorrentes de seus conhecimentos. Né? Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento, tem que estudar mesmo, sabe? Tem que ter conhecimento, porque isso eleva a nossa expansão de consciência. Tem muitos espíritos, quando desencarnam, né? Eles ficam perdidos. Como eles não estão na matéria, aí eles querem ir na igreja. A maioria, quando está perdido assim, quer ir na igreja. Aí o que eles fazem? Eles vão e incorporam a força mesmo em uma pessoa para ir numa igreja, e chega lá na igreja, aí você fala que está... eles não falam nem incorporado, não. Que está... como é que chama o termo? Possuído, né? Fala que está possuído. Aí o padre vai, excomunga, faz aquele negócio todo, né? Aí esse espírito fica mais perdido ainda, porque ele não tem resposta. Então, é um ser que estava cheio de crenças, né? Dogmas, preconceitos. Para ele só existia morte, não existe vida após. Então, quando ele desencarna, ele fica perdido. Então, ele fica entre esse plano físico e o plano astral, ele fica ali preso. Então, como a gente pode ajudar um ser desse? Eu sempre faço isso, tá? Se você ficou sabendo que um ser desencarnou, como eu faço? Eu falo assim, Criador, mande alguém encaminhar esse ser. Ainda falo assim, espíritos de amor, recebam esse ser com muito amor e encaminhem ele. Pronto, só isso, gente. Aí vai lá um espírito, um ser que está lá, que trabalha nos hospitais espirituais, e pega esse ser e vai encaminhar ele para tratamento. Só isso. Então, vocês viram alguém que desencarnou? Peça. Fala assim, fulano de tal fez a passagem, desencarnou, Criador, peça alguém para encaminhar esse ser. Espíritos de amor, recebo ele com amor e encaminho. Pronto. A gente está conscientemente pedindo, autorizando. Porque se ele está lá vagando, ninguém faz nada. Agora, quando a gente está pedindo, a gente está pedindo pelo outro ser. A gente pode fazer isso. A gente pede o encaminhamento desse ser. Então, sempre que eu fico sabendo que alguém desencarnou, eu peço. Pode ser qualquer um.
Eu vou dizer que eu li uma reportagem, ou então alguém me mandou lá uma coisa, fulano de tal. Eu, na mesma hora, eu já peço o encaminhamento dele. Porque eu não conheço o ser, não sei quais são as crenças dele, né? Então, de todo jeito, eu peço. Que é menos um que vai ficar vagando aí. Com frequência, as pessoas relacionam a ideia de espírito à morte, mas o espírito não está associado à dor, à tristeza ou às lágrimas. Na realidade, com o entendimento de que é espírito, a morte deixa de significar a extinção do ser. A barreira intransponível, desaparecendo na afirmação da unidade entre o material e o espiritual. Então, esse foi o conteúdo, né, que eu trouxe. E ainda o espírito é uma coisa muito complexa ainda, que não existe, né, uma pessoa, né, para chegar a ser um espírito é isso, isso e isso. Então, isso cabe aí à reflexão, né, trouxe mais conhecimento para todos nós, e com certeza a gente pedindo respostas, né, hoje eu já pedi respostas, as respostas chegam, para que tenha uma clareza maior sobre esse aspecto, né? Tá? Então, eu pus aqui um termo aqui para refletir, né? Igual eu pus no outro. Então, seu corpo é um ser consciente, não apenas um monte de matéria. Ele vive do que está dentro de você, e sua consciência é sua autoridade máxima. O que, em última análise, determina as condições do seu corpo não são as influências materiais. É você quem determina essas condições através das suas próprias escolhas, através da sua consciência. Tá? Então, busque a si mesmo. Você é quem você está esperando. Esse é o grande reencontro, o encontro com você mesmo. Então, gente, eu trouxe conteúdo, é complexo, tá? Mas eu acho que deu para a gente ter uma abordagem melhor com relação a esse aspecto, né? Sabemos que tem o espírito, eu acho que Allan Kardec, o próprio Chico Xavier, que eu mesmo sei, e eles, assim, trouxeram bastante coisa, né, com relação a isso. E não é divulgado esses aspectos, né? Então, há um desconhecimento geral disso, e deu para a gente ter aí uma noção aí melhor. Então, fiquem à vontade aí para comentar, para dar uma opinião, para às vezes eu ganhei, tem um outro aspecto, né, que pode aí incorporar mais. Fiquem à vontade. Uma coisa que eu estava pensando também era sobre a questão das mônadas, se teria alguma relação com o espírito, porque o que fala é que a mônada ela se divide em almas, né? E aí essas almas a gente poderia chamar de espírito. E a mônada como se fosse um grande espírito, uma superconsciência. Não sei se teria alguma relação. Fê, o que acontece? As mônadas é como se fosse as almas mesmo, né? Por exemplo, quando é formado uma alma, então é formado um grupo de almas ali, né? São 12 almas. Então, por exemplo, é formado você, e junto com você ali são formados mais 12, tá? E cada uma dessas 12 tem mais 12, aí dá 144. Então, ali vocês pertencem à mesma mônada. Tem a mônada de 12 e cada 12 tem mais 12. Então, existe ali uma mônada de 144 almas, que tem ali as mesmas características, tem as mesmas, assim,
e ali a sua alma gêmea ela, quer dizer, são todas almas gêmeas, mas almas afins, né? Mas que tem as mesmas, vamos dizer assim, eu não vou misturar com personalidade, que não é isso, né? Mas tem as mesmas essências. São almas afins, entende? Então, isso é uma coisa, espírito é outra coisa. O espírito tem quando encarna. Por exemplo, o espírito é feito da mãe terra, tá? É feito da matéria. Então, eu sei que o espírito é feito da mãe terra. Então, quando a gente desencarna, o espírito deixa de existir, vamos dizer assim, quando você desencarna. O duplo etérico, agora nós temos a nossa alma. Agora, tem essa parte do espírito que fica, que aí é confuso. Você tem o duplo etérico e você tem o espírito. Qual que fica no plano astral? Entende? Que fica ali no plano astral, porque ali ainda tem vida ali no plano astral. Tem muitas pessoas que ficam no plano astral ali para resolver questões ainda, tá? Porque o que acontece? O plano astral é como se fosse a própria Terra em uma outra dimensão. Então, tem lá as casas, os hospitais, as casas de cura, os hospitais e tudo, né? Tem pessoas que têm casas lá e que todos estão passando por processos. Tá? Então, essa é a diferença de mônada, pertence à mesma mônada, 144 almas, tá? E o espírito você tem quando você encarna. Tá? Entendi. Está mais ligado com essa parte da encarnação, né? Nessa dimensão. Exato. E a mônada é algo que está numa dimensão mais acima, mais sutil ainda, né? Que não tem... Uhum. Tanto que a sua mônada, cada um encarna em um local, né? Escolhe aonde quer ir. Inclusive, a mônada, acho que tem até como, tipo assim, eu ter almas da minha mesma mônada em outras partes da galáxia. Sim, exatamente. Exatamente. Eu vejo assim as mônadas como se fossem eus multidimensionais seus, né? Mas é um pouco complexo isso, né? Eu acho que é um pouco complexo isso. Porque se você for olhar, a mônada são 144, né? E os eus multidimensional seu, talvez não são 144, são muito mais, né? São informações ainda que... É por isso que eu te falo que a verdade é fragmentada nessa dimensão, né? Não existe uma verdade absoluta, uma verdade universal. Não tem. Entende? Então, o que cada ser traz, as canalizações, é até onde ele tem conhecimento também. Então, todas as canalizações sofrem influência das crenças da pessoa. Todas. Todas. Entende? Então, quanto mais expandida a consciência, mais limpa é a canalização, mas mesmo assim tem crenças da pessoa. É que a pessoa ela não consegue pegar a mensagem original se ela não tem o conhecimento daquilo. Exatamente. Ela tem que estudar, ter conhecimento daquilo para ela trazer. Quanto mais conhecimento, quanto mais expansão, né? E aí, outra coisa, aí ela consegue... o que acontece? A maioria das pessoas que canalizam aqui, elas canalizam informações que estão no plano astral, que estão ali na quarta inferior, que estão na terceira superior, algum outro canaliza coisa da quinta, sabe? Então, a maioria ainda tem crenças ainda, né? Então, numa canalização, você vai pegar aquilo que ressoa, né? Então, o ser ali está fazendo o melhor que ele pode, né? Ele está trazendo dentro da expansão de consciência dele. Mas ali ele já está ajudando, já está trazendo informações importantes, né? Então, Até porque ali a a gente... canalização ela é um bloco de energia, né? Não são palavras, são energias, né?
E a pessoa que recebe lineariza isso, né? Como se traduzisse, né, para o entendimento. Então tem que passar por esse processo de pegar a energia e transformar aquilo em algo linear para que a gente entenda, né? Sim, exatamente isso. E o que ela não tem conhecimento, como é que ela vai fazer isso? Entende? Então, passa batido. Aquela informação ali passa batido. Ela vai trazer o que ela está pronta, vamos dizer assim, né? Então, é Onde por ela isso, acessa, né? é exatamente onde ela acessa, né? Claro que tem coisas que ele traz que ele talvez que está no inconsciente dele, mas está, né? Mas está. Então, vai ter tanto conhecimento, como vai ter também algumas crenças também. Tanto que a maioria dos canalizadores trazem a palavra fé, né? E para os seres de luz não existe fé, existe certeza, existe conhecimento, entende? Porque a fé é uma crença da humanidade. Fé é a certeza das coisas que se espera. Quando você não tem conhecimento, você tem fé. Agora, quando você tem conhecimento, não é mais fé, é certeza, entende? Então, os seres que estão atrás do véu, eles não têm fé, eles têm conhecimento, eles têm certeza, porque eles veem a coisa de um quadro mais alargado. Só que os seres que canalizam, todos trazem fé. Então, você vê que é uma crença. Então, a maioria traz fé. Então, aí você vê que realmente todos os canalizadores, todos, né, não trazem assim puro, exatamente puro como o ser, né, traz as Talvez informações. é porque nem existe ainda a palavra adequada, sei lá, às vezes, né, no, nessa dimensão, né, que a gente está, no nosso vocabulário ali, tem aquele conjunto de palavras e tal, a informação chega, a pessoa não tem como nem... Por isso que seria muito mais fácil se houvesse telepatia, né? Porque você não precisa explicar as palavras, ver quais são as palavras que você vai usar através da mente. Você só sente, passa informação e a pessoa já pega, não tem como ter distorção, né, na telepatia. Não tem como ter distorção da mensagem que você está passando. Sim. E outra coisa, tudo é frequência, né? Então, a pessoa está canalizando o que ela tem frequência para canalizar. E quem está lendo a canalização, porque tem frequência para acessar aquela informação. Né? Tanto que as canalizações não são todas as pessoas que acessam. Só vai chegar na pessoa o que ela tem frequência, o que ela tem conhecimento, o que está ressoando, o que tem frequência. O que não tem frequência não vai chegar, né? Entende? Então, assim, é tudo dessa forma. E a frequência é uma lei universal, né? Tudo acontece quando tem frequência para acontecer. Exato. Por isso que é bom sempre trabalhar autoconhecimento, voltando para dentro de si, porque eu sei que é isso que vai abrindo, né? Vai te abrindo para receber mais, para entender melhor essa informação, né? Até para você canalizar mais também, Exato. fazer os Exatamente. downloads. Exatamente, é a expansão de consciência. É por isso que a humanidade, você vê os estudos, né, que a gente estuda a vida quase toda, né, 30 anos estudando ali, não traz nada disso. Todo o conhecimento que traz não é o conhecimento para você canalizar, não é o conhecimento espiritual, não é como funciona o universo, né, não é nada disso. Traz ali coisas ali da matéria mesmo, é para enrolar mesmo, e distração, assim, né? Então, eles tentaram de tudo aí, estão tentando ainda, né? Só que agora não tem como mais, né? Porque as próprias energias que estão entrando estão fazendo com que essas energias mais densas, mais frequentes, sejam liberadas, né? Toda essa sombra, né? Toda essa escuridão venham à tona, né? Então, agora
É mudança mesmo, porque cada pessoa que desperta é mais uma luz, e outra luz, e outra luz. E agora já estão assim, encarnando muitos seres elevados, né? Muitos seres elevados, estão vindo milhares e milhares mesmo, tá? E eu vejo assim, né? Nós somos os que, tipo assim, como se a gente estivesse abrindo os caminhos. Então, a gente vai viver até muitas vezes coisas inimagináveis, né? Que não é o comum do padrão, né? A gente que vai abrindo, vai começando a ver e começando a viver aquilo. Até as formas de se relacionar, né? Vai tudo mudando de trabalho. E então, tem coisas que eu acho que não tem nem nome, que a gente não consegue nem nomear ainda, mas que a gente vai viver, vai abrir o caminho para que isso depois torne o que as pessoas, o comum que as pessoas vão viver na nova terra, né? Nessa nova era, na nova. E aí, exatamente isso, você vê que é tudo a gente que tem que fazer mesmo. Você vê que os seres que estão nos acompanhando, eles não, quer dizer, é a própria pessoa que tem a mediunidade aguçada que traz as informações, entende? Então, os seres que estão nos apoiando aqui, eles não podem vir e falar aqui, ó, gente, é assim, assim, assado. Então, nós é que temos que ter autoconhecimento, que temos que estar limpos para a gente ancorar os nossos dons divinos, para que a gente receba as informações mais puras. Quer dizer, nós que temos que fazer o trabalho todo. Ninguém vai fazer nada por nós mesmos. Entende? Então, até essas informações, nós temos que estar preparados. Então, por isso que é preciso expansão da consciência, estudar, né? Buscar a gente mesmo, quem a gente é, e quanto mais e ter intenção pura, né? Então, tem uma frase do Pai João de Aruanda que eu não esqueço ela. Ele fala assim: o teu comportamento aflora o seu discernimento. Então, você vai receber cada vez mais, depende do seu comportamento, com relação a tudo, as intenções, o que você pensa, como você age, o que você fala, até as piadinhas em relação ao outro, em relação a tudo. Você não vai ancorar dom divino nenhum, dependendo do comportamento seu. Todos merecem, todos já têm o dom, mas você vai ancorar isso de acordo com o seu estado de ser, de acordo com a sua frequência. Como é que você vai ancorar um dom divino se você não está preparado para aquilo ali? Então, tudo que acontece na nossa vida é quando a gente estiver pronto. Então, não adianta a pessoa chegar e pedir, por que eu não canalizo, por que eu não... É quando você estiver pronto. Você não vai fazer nada além de quando você não estiver pronto. Então, por isso que tem que buscar mesmo, né? Isso. Tem que, né, buscar, estudar. Bom, isso não é ensinado nas escolas, nas religiões, mas a gente precisa, no certo sentido, buscar esse conhecimento, né, para poder expandir. E assim, hoje, graças à internet, esse conhecimento tem sido difundido, né, de uma maneira mais ampla, se atingindo mais pessoas. Porque, por exemplo, se não fosse a internet, eu jamais teria acesso a esse tipo de conhecimento. Mas os mestres falam assim, tudo está dentro de você. Todo conhecimento está dentro de você. Quer dizer, e a gente, para encontrar isso, a gente tem que meditar, perguntar aos nossos anjos. Mas aí, claro que a internet, que isso aí ajuda, porque ali vai ressoando, vai te fazendo lembrar das coisas que você já sabe. E que dizer assim, tudo está dentro, tudo. Então, à medida que a gente vai buscando o conhecimento, a gente vai lembrando disso. Quer dizer, então, tudo isso que acontece, né? A internet, as canalizações,
os livros, os estudos, as palestras, né? É tudo você tá só relembrando que você já sabe, o que está ali dentro. Então, quando você ressoa com uma coisa, é porque você já sabe aquilo. Você só está lembrando. Então, quando você assiste alguma coisa, o que vai ser falado ali é porque você já sabe. Senão não tem frequência. Senão não é falado. O que não tem frequência para ser falado, não é. Tudo acontece porque teve alinhamento frequencial. Então, quanto mais você expande, mais acesso você vai ter. E vai tendo, e vai tendo, e vai tendo, e vai tendo, é ilimitado. É isso mesmo, né? Só que muitas vezes a gente precisa primeiro de um sinal externo para depois entender que aquilo já estava dentro de você, só que você não estava enxergando, né? Você não estava vendo, você não estava negando, não estava confiando naquilo. Ó, o plano, o projeto Terra ele é perfeito, igual o Astar falou. E de tempos em tempos vão seres que vão ajudar a vocês lembrarem quem vocês são. Então, você olhar, vinha aí um Hélio Couto, da vida. Com 8 anos de idade, ele pergunta: quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e o que é isso daqui? Com 8 anos de idade. Aí ele já começa a experienciar tudo, fazer laboratório na casa dele e a montar tudo. Ele não acredita que fala livre nem nada, ele tem que fazer experiência, e pela experiência, não, realmente é assim. Quer dizer, esse é um ser que veio para ajudar a gente a física quântica, a mecânica quântica e tudo que ele trouxe. Aí vem o Nikola Tesla e traz todo aquele conhecimento ali que eles esconderam e tal, e ainda trouxe coisa. Quer dizer, aí vem vários, aí a gente pode citar vários seres, né, na atualidade aí, que são seres que vêm aí para ajudar, né? E nós vamos fazer o papel nosso, a gente está no nosso caminho também para ajudar outros. E assim a gente vai formando essa egrégora, essa luz, essa força, e a gente vai mudando, escrevendo na grade de energia do planeta o caminho para ascensão, para iluminação, né? Então, é dessa forma, todos têm uma missão e todos têm resgates para fazer aqui. Pode ser o ser mais elevado aqui, que ele tem resgates para fazer aqui, coisas a finalizar. Todo mundo veio com algum veio para tirar, né, algum tipo de aprendizado, Sim. E eu vejo assim que muito desses aprendizados a gente tira, né, dessas virtudes divinas, né, que a gente estuda, por exemplo, através dos arcanjos, da fraternidade branca, que traz as virtudes dos 7 raios. Uhum. Eu vejo assim que igual muita coisa, né, que a gente fala, muita coisa é o que é a aceitação e a compaixão, isso são virtudes divinas. Então, muitos problemas que a gente tem, resgates que a gente tem que fazer, é o que? Trazer a frequência da compaixão, da aceitação para aquilo. Traz, sente isso no seu corpo, libera, né, para conseguir transmutar. E quanto mais a gente está expandindo a consciência, a gente está mais preparado, os nossos mentores, os anjos, os guias, eles aproximam mais, eles trazem mais coisas, né? Eles trazem mais coisas, eles vão ajudando o nosso caminhar e a gente vai indo, e nós vamos recebendo mais coisas. Então, tudo é assim, a gente está pronto para receber aquilo, porque senão eles não jogam energia fora também, porque senão você nem vai perceber aquilo. O que adianta? Você não está pronta para aquilo, como é que você vai receber? Né? E eles sabem disso. Não vai desperdiçar energia disso. Então, a gente tem um trabalho interior para se fazer mesmo, de limpeza, de liberar energia para poder vir mais coisas. Então, é importante ter consciência disso. Por isso que é observar, sem julgar, sem criticar, é com amor, é na alegria, né?
é perceber as coisas, é procurar estar emanando coisas de frequências elevadas para receber aquilo. É estar no mundo sem ser do mundo mesmo, mas assim, com compaixão, com amor, com paciência e ajudando. Depois que a gente chega a um certo ponto, o que a gente vai fazer? Ajudar, 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 ajudar. É isso. E ter bônus hora. Quanto mais a gente ajuda, a gente também recebe. A gente recebe. Tudo que a gente faz de frequência elevada é usado a nosso favor e ao favor de todas as outras coisas. Da humanidade, dos animais, da natureza e tudo. É porque eu fico, às vezes, né, pensando assim, essa questão, né, de você estar no mundo e não ser do mundo, porque muitas coisas você começa a não ressoar mais para você, né? Igual eu vejo, assim, antes, quando eu era mais nova e tal, às vezes eu gostava de sair com as amigas, ia pro bar, beber e tal, e é o que você fala também, né, que você já passou por isso. E hoje eu vejo assim e falo assim, nossa, isso não faz mais sentido para mim. E aí, muitas vezes, você fica, é o que eu falei, né? Parece que você virou um ET, assim, tipo, as pessoas estão todas ali do seu círculo, a 99% das pessoas estão fazendo aquilo, e aí você não tá mais nessa vibração, né? Você não ressoa para você mais aquilo. E aí você começa a bater, tipo, um sentimento de solidão. Tipo, nossa, estou sozinha. Nesse sentido, sim, não. Mas eu acho que muitas vezes, assim, vem esse sentimento por causa da terceira dimensão, mas ao mesmo tempo vem uma sensação boa, assim, também, que eu sei que é esse o caminho. Tipo, é diferente do que a maioria está seguindo, mas é um caminho que eu sinto que é o que minha alma, meu coração está chamando ali, né, para aquilo. Sim, filho, o que acontece? É porque solidão é diferente de solitude, tá? Então, assim, a solidão é um problema emocional que tem que ser resolvido. Agora, a solitude não, é quando você está bem com você mesmo. Porque o caminho para a iluminação, a ascensão, ele é individual. Ele é individual. Você vê, Gandhi teve um momento de iluminação dele. Buda teve o momento dele, o mestre teve o momento dele, todos que iluminaram é individual, não tem como iluminar um coletivo ao mesmo tempo, não é, porque o caminho de cada um é diferente, mas é uma solitude. Quando você tem amor por você mesmo, acabou, você não tem solidão nunca, porque você não precisa de nada externo, você está preenchido com a sua presença eu sou, com o ser divino que você é, com a sua essência. Você está preenchido. Quando você está preenchido, você não precisa de nada externo. Entende? Então, você não sente solidão. Solitude. Você está ali com você mesmo. E é maravilhoso isso. Né? Porque eu falo assim, eu pertenço a mim mesmo e ao universo. Isso não é egoísmo. Isso é empoderamento. E é dessa forma mesmo. O outro vai completar a minha experiência aqui, para ser mais interessante, mais alegre, mais feliz, mas eu estou completo. Entende? Então, é esse aspecto. Se sente solidão, aí tem coisa a ser trabalhada. Né? Então, é isso. Então, não é você ali, inclusive, se sente muito feliz, porque você alcançou uma coisa que é o que a gente veio buscar aqui. O mestre diz: eu venci o mundo. É isso. Ele venceu o mundo. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. Quer dizer, ele superou isso aqui. Ele encontrou o eu divino nele, estando aqui. Então é isso. Você acessou, você unificou com o seu eu divino. Estando aqui nessa realidade é maravilhoso. E é individual esse caminho. É individual. E por frequência você vai encontrar pessoas também que estão assim. É frequência.
frequência. Mas aí, quando você está fazendo a sua missão, você vai estar ajudando as outras pessoas a chegarem nesse ponto também, que é o objetivo nosso aqui, de todos nós. Então, é isso, gente. Mais uma vez, o estudo foi maravilhoso e os debates também. Muito lindo isso, e se expande bastante a nossa consciência. E gratidão a todos os seres envolvidos aqui, a todos os nossos anjos, mentores, guias e amigos espirituais que estão aqui, que irradiaram sobre a gente, e a todos os seres de outras dimensões que estão participando também, que esse possa tocar no coração de outras pessoas que chegarem, vai estar gravado, vai estar lá no canal, que possa ajudar muitas pessoas a encontrarem o caminho. Gratidão a todos vocês aí por essa participação e pela luz de cada um aí, de coração. Gratidão também, todo mundo aqui presente, ao Nassif, né, que trouxe todo esse conhecimento para a gente sobre o espírito, trouxe bastante informação, deu para expandir muito, assim, nosso conhecimento a respeito disso, e aí durante a semana a gente vai processando, né, porque é muita informação, e eu sei que a gente vai processando isso aos poucos. Com certeza. Mas, assim, só da gente estar aqui junto, reunido, vendo esse conhecimento, já traz uma, né, a gente já, igual você fala, coloca esse conhecimento na rede da planetária e a gente vai, depois, esse conhecimento registrado, a gente vai acessando ao longo da nossa caminhada e juntando as pecinhas do quebra-cabeça, porque, por enquanto, a gente tem muita informação fragmentada ainda, né? Você falou uma hora aqui durante o encontro de hoje. E aí a gente vai juntando esses fragmentos e vai unindo ali e conseguindo entender, compreender melhor e sentir, né, as mudanças que a gente está vivenciando, porque a gente está vivenciando a transição planetária, isso aí todo mundo, e a gente começa a entender o que a gente está sentindo, né, os processos que a gente está passando, para onde a gente está indo, ao invés de sair desse modo operacional, né, para viver esse modo mais expansivo. Sim. Gratidão a todo mundo, e aí quarta-feira que vem a gente encontra de novo. Sim, sim. Nós vamos falar sobre... Você lembra, Fih, qual que é a lei? Vai ser a quinta lei, né? A quinta lei foi a quarta lei da polaridade. A próxima é a quinta lei. Ótimo, que bom. Então, a gente aguarda vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Gratidão, Bianca, gratidão, Ellen. Gratidão, Nancy, Fer, Bianca. E eu vou enviar o livro para vocês lá, tá? Tá bom. É muito interessante. Bem interessante, eu vou dar uma olhada nesse livro aí. Ótimo. E eu vou colocar também no grupo lá sobre o contrato para a semente das estrelas e sobre as fases do mergulho que nós fizemos, tá bom? É o que? As fases do quê? As fases dos mergulhos, quando nós Tá, dos iniciamos. mergulhos. Bom, então, um beijo, gente. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.